Irmãos, o personagem que estudaremos hoje é um homem de dores. É um homem nascido no ano 8 depois de Cristo, numa cidade universitária pujante da Palestina, chamada Tarso. É um homem filho de comerciantes, fabricantes de tendas, que já possuíam a cidadania romana, e que logo cedo ensinam o seu filho o que há de mais tradicional e melhor na educação e cultura hebraica, dando-lhe para ele passagem a Jerusalém ainda menino, para estudar aos pés do maior rabi da época, Gamaliel. Esse rapaz cresce, inculcado nos valores judaicos mais fundamentalistas da sua tradição, e antes dos 20 anos ele já pertence à seita mais radical do judaísmo da época, o farisaísmo. Esse jovem passa a ser um zeloso pela causa, e o livro de Atos vai dizer que ele passa a perseguir a igreja numa dada altura da vida. Esse homem aprova a morte de Estevão, ao depor a túnica, dando assim um sinal positivo para que o apedrejassem. E esse mesmo homem, ao pedir cartas para a perseguição da Igreja de Cristo, recém-nascente, no caminho a Damasco, é convertido pelo Senhor. Esse mesmo homem de assassino, Atos dos Apóstolos, vai nos ensinar, ele se torna posteriormente o maior apóstolo da mesma igreja que perseguia. Esse mesmo homem de blasfemo, de perseguidor, passa a ser o maior plantador de igrejas do cristianismo de todos os tempos. Esse mesmo homem se tornará o maior missionário ainda hoje muito lembrado. Nós estamos falando do celebrado e muito cultuado até apóstolo Paulo. Irmãos, o meu desafio nessa manhã, diferente do habitual, que é fazer uma exposição cerrada dos textos, versículo a versículo, é lhes apresentar a vida desse homem e como as suas provações refletiram naquilo que ele nos escreveu nas 13 cartas que concentram 25% de todo o material do Novo Testamento. E é a partir da experiência de entender como Paulo alia a sua biografia com o que o Espírito Santo repercute no seu coração e é transmitido nas cartas, é que a gente tentará provar que a experiência de Paulo é fundamental para que a nossa vida no Evangelho hoje seja levada a cabo por meio de uma vida santa. E para isso, irmãos, eu separei 10 provações na vida desse apóstolo que servirão de lições para nós hoje, nessa manhã. Eu queria que os irmãos abrissem logo o livro de Atos dos Apóstolos. Já no capítulo 9, a partir do verso 23, ficaremos basicamente entre o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, companheiro de viagem do apóstolo Paulo, e as suas demais cartas, sobretudo Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. A primeira grande provação do nosso apóstolo, do nosso herói, meus irmãos, é a perda da reputação e da sua autoridade de rabi, quando ele, recém-convertido ao Evangelho de Cristo, ainda em Damasco, ele começa a pregar, e logo no capítulo 9, verso 23, ficamos sabendo o seguinte: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-o de noite, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Irmãos, alguém que chegou a Damasco com cartas especialmente dirigidas aos líderes daquela sinagoga, agora era perseguido por essa sinagoga. Ou seja, a autoridade e a reputação daquele grande judeu fora posta em xeque. E ele desce por um cesto, fugido, tal qual um moleque escorraçado da sua própria casa. E a gente lê em Filipenses 3, 8, 9, como essa experiência de humilhação, de perda da reputação, de perda da autoridade, reflete nos escritos de Paulo.
Leamos Filipenses 3, 8, 9. Capítulo 3, verso 8 e 9. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O senso de justiça própria se esvai em benefício da palavra de Deus, do amor e do Espírito Santo plantado nesse novo coração. Em 2 Timóteo 4,7, ele vai reforçar essa experiência com o seguinte aprendizado dado a Timóteo, seu filho na fé. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e a todos os gentios a ouvissem. Apesar de tudo, apesar de todos, apesar do assassinato da sua reputação, logo no início da sua carreira dentro do cristianismo. Irmãos, mais importante que a sua reputação, que a minha, nossa reputação perante o mundo, ou a estima dos nossos velhos companheiros, a compreensão do nosso antigo sistema de vida, sobretudo o que vão pensar da nossa conversão, importa a cada um de nós nascer de novo. Por isso, perseverem em nome de Jesus, apesar da perda da reputação diante dos seus antigos camaradas, diante da sua antiga vida. Paulo nos ensina isso na sua primeira grande provação. Eu já queria ir para a segunda grande provação desse apóstolo, que sai dessa situação dramática, volta para Jerusalém e é mandado para Tarso, onde fica perdido durante mais de 10 anos em oração, em contato espiritual com Deus, mas totalmente afastado, literalmente perdido da igreja que nasce ali na Judéia, em Jerusalém. Até que é resgatado por um filho da consolação, por um grande fazendeiro que entrega tudo para servir o evangelho, Barnabé, que o vai buscar em Tarso e o leva de volta de Jerusalém e lhe propõe uma viagem missionária. E é nessa viagem, na primeira viagem missionária, que Paulo vai sofrer duas oposições pesadíssimas, meus irmãos. Duas oposições diretas. Esse jovem, que começa pregando afoitamente, é retirado do contexto, sai de cena e tem a sua reputação destruída, agora volta com Barnabé para pregar, e logo na ilha de Pafos, no início da primeira viagem missionária, saindo de Chipre, a cidade de Barnabé, ele encontra com um procônsul, governador da região, chamado Sérgio Paulo, que tem um guru, como muitos políticos ainda hoje possuem. Um guru, um mago, um feiticeiro judeu chamado Elimas. Leiamos em Atos 13, a partir do verso 8, meus irmãos. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar a fé do procônsul. Irmãos, a oposição maligna direta de Elimas contra Paulo se dava na medida em que ele impedia que o evangelho alcançasse aquela pessoa ao qual Paulo pregava. Ele se colocava como barreira. Esse mago se colocava como muralha frente ao evangelho de Deus. E essa experiência marcou fundo o coração do apóstolo ali mesmo, em Pafos. E ele vai escrever em Efésios 6, de 12 a 18, algo que é muito importante para nós, irmãos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
a compreensão de que nós, na nossa caminhada espiritual, na nossa estrada de santificação, a nossa compreensão vital de que nós não lutamos contra pessoas, contra fatos ou circunstâncias, mas lutamos contra potestades malignas que influenciam por meio de setas o nosso direcionamento a Cristo, tentando a todo momento nos impedir, utilizando aí sim circunstâncias e pessoas. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Por isso o joelho dobrado, a couraça da justiça e todo o aparato que reviste o servo do Senhor. A segunda grande oposição, irmãos, ainda na região, é a oposição fraterna, dentro de casa, que Paulo enfrenta, logo após ter esse embate com Elimas, o mágico, ao qual ele deixa cego por meio de uma oração perseverante, rodando sobre o próprio eixo. Saindo dali, tomando a Panfilia, chegando na cidade de Perge, um membro da comitiva missionária deserta. Todos nós sabemos muito bem qual é a história. João Marcos, ainda menino na fé, tutelado de Barnabé, muito próximo de Pedro, aliás, será o autor do Evangelho de Marcos, que é ditado pelo apóstolo Pedro. João Marcos, muito menino, neófito, deserta. E essa experiência em Paulo, ali em Perge, na primeira viagem missionária, dá a Paulo a certeza e a convicção da unidade fundamental que toda igreja constituída no Senhor deve ter. E essa reflexão dada nessa experiência brutal de afastamento, de briga, que será referida na segunda viagem missionária, quando Barnabé quer tomar novamente João Marcos como parceiro, como uma tal contenda entre o apóstolo e o filho da consolação Barnabé. E essa tal contenda é dada numa reflexão que é a reflexão que mora em Romanos 12, 4 a 5. Porque assim num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Irmãos, em primeiro lugar, saiba que a guerra que nós decidimos lutar ao lado de Cristo é uma guerra espiritual. Com Satanás a todo momento, tentando tirar de nós e tocar nas pessoas mais caras e preciosas a nós. Em primeiro lugar, tentando tocar aquele que é objeto do Evangelho. Na ocasião, em Pafos, o procônsul Sérgio Paulo. E no segundo momento, tocando aos nossos, aqueles que pertencem à nossa própria casa, aqueles que estão junto conosco. No caso, a deserção de João Marcos. Segunda grande provação do apóstolo Paulo. A oposição maligna e a oposição fraterna. Irmãos, a terceira grande provação, talvez seja o episódio mais fatídico da carreira do apóstolo Paulo. Está registrado em Atos 14, 19. E eu leio. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Paulo termina a primeira viagem missionária, vai até o Concílio de Jerusalém e volta para Listra, uma cidade onde posteriormente ele conhecerá o seu filho na fé, Timóteo, e ao qual terá também contato com Lídia, a comerciante de púrpura. Mas antes disso, na primeira passagem em Listra, depois de curar um aleijado e ser tomado como Deus por aquelas pessoas, no caso de Paulo, Deus Hermes ou Mercúrio em alguma Bíblia, e a Barnabé como o próprio Deus Júpiter, eles instam as pessoas a não adorá-los. Mas as pessoas dificilmente deixavam de fazer-lhes sacrifícios ali naquelas circunstâncias, porque Paulo tinha feito um grande sinal, um grande prodígio. Paulo tinha curado um aleijado, tinha feito ele saltar, diz o texto. E depois de instar o povo a que não o adorassem, há uma profunda reviravolta nessa história, que os irmãos judeus da sinagoga, que já vinham acompanhando, já vinham stalkeando o apóstolo Paulo, desde a Antioquia da Psídia, em seus discursos chegam a Listra, movem o povo e o apedrejam sanguinariamente, até dar-lhe como morto. Paulo é apedrejado brutalmente em Listra. É arrastado para fora da cidade e ali ele é considerado, tido, constatadamente como morto.
Irmãos, desse episódio brutal na carreira do nosso herói, do nosso apóstolo, a gente pode refletir o que ele escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 11, 25 a 29. E eu leio: fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, irmãos, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Irmãos, ele também reflete sobre a mesma passagem da sua vida em 2 Coríntios 12, verso 2 a 4. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, e detalhe, o momento em que isso é escrito, refere-se biograficamente na vida de Paulo como 14 anos depois desse episódio. Muitos eruditos ratificam isso. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem inferir. Irmãos, as pedras virão sobre a sua vida. Elas te machucarão para valer, poderão te derrubar por momentos, mas jamais poderão fazer você desistir. Você vai se levantar e vai voltar para o lugar aonde você foi devotado para vencer novamente. Persevere em nome de Jesus. Seguindo a trajetória do nosso apóstolo, a sua 4ª provação ocorre em Filipos, irmãos. Na cidade de Filipos, logo após ele ser advertido numa visão pelo jovem macedônio, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, tentando ir à Ásia, decide ir juntamente a Silas, seu novo parceiro de viagem agora, para Filipos, uma das 2 grandes cidades ali da Macedônia, juntamente com Tessalônica. E em Filipos acontece um episódio extremamente bonito na história do Evangelho, mas aos participantes dele, extremamente cruel e difícil. E eu leio a partir do verso 22, no capítulo 16 de Atos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Irmãos, Paulo chega em Filipos, procura um lugar de oração, conhece Lídia, toma parte da situação, começa a pregar ali, e num dado momento, uma mulher com espírito de adivinhação, com espírito de necromancia, uma arte que o ciganato até hoje faz, Brasil afora. Os ciganos leem a mão, veem um futuro de forma muito estelionatariamente, dizendo. E aquela moça, com espírito de adivinhação, começa a perseguir a dupla evangelística. Até o momento que Paulo expulsa aquele demônio com muita autoridade. E a fonte de renda daqueles homens, daquela cidade, deixa de existir. Se os irmãos tiverem a perspicácia de notar no Evangelho de Atos, que é o Evangelho do Espírito Santo, escrito por Lucas, todas as questões ligadas à perseguição da igreja estão relacionadas a dinheiro. E ali, os donos, literalmente donos da necromante, daquela moça que adivinhava a soldo, perseguem a Paulo e a Silas. E, instando a multidão, lhes dão muitos açoites. Uma tortura muito cruel, sobretudo para quem era cidadão romano, numa província romana.
E ali, meus irmãos, Paulo é lançado no cárcere, que o autor do texto vai referir-se como cárcere interior. O cárcere interior é o calabouço, é o cárcere do cárcere. É a situação mais pesada do que a habitual relegada aos demais presos. Paulo está ali numa situação dramática, esfolado vivo, torturado e no cárcere interior juntamente a Silas. E essa experiência, meus irmãos, penso eu, na licença poética do pregador, numa conversa tete a tete com Silas ali, em sangue, completamente atribulado, com o pé no tronco, ele chega para o companheiro e fala: Silas, meu irmão, que oportunidade é essa que nos foi dada por Deus? Porque em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, Silas, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados, meu irmão. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre nesse corpo, lenhado, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Glória a Deus, vai dizer Silas nessa altura. Porque nós, Silas, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, como agora. Provavelmente morreremos, vítima desses sangramentos. Mas em vós, a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Glória a Deus, brada Silas, a essa altura. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, Silas. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, Silas, não atentando nós nas coisas que se veem, como o nosso corpo chagado nesse momento, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nesse momento, Silas puxa um cântico, começa a adorar no salmo qualquer da Bíblia. E os dois começam a louvar, 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 e um terremoto acontece ali, meus irmãos. Tudo vem abaixo, o carcereiro que estava dormindo vem à tona, saca a espada, tenta suicídio. Saulo, não! Ora com ele, lhe distribui a salvação, vai para a casa do carcereiro, o carcereiro lhe cura as feridas. Provavelmente um daqueles que lhes fustigaram a costa momentos antes. Paulo ora e batiza toda a sua família. E o que eu preciso para ser salvo? Creia o Senhor e a sua casa será salvo. E ali Paulo termina talvez o episódio mais dramático da sua vida. Um episódio que ele vai recordar na passagem que eu li, que foi um diálogo com Silas, em 2 Coríntios 4, 8 a 18. Irmãos, você sofrerá violência contra o teu nome. Você será ameaçado. Verdadeiros açoites contra o seu caráter virão. Você sofrerá violência emocional e poderá até ser jogado no cárcere interior, do mais profundo cárcere psicológico. Mas Paulo nos insta aqui com a sua vida. Persevere em nome de Jesus até o fim. Irmãos, a quinta provação que eu elenco aqui no rol é a fuga de Tessalônica. Paulo sai do cárcere em Filipos, comunica às autoridades ali que era um cidadão romano e todo mundo teme. E aí pedem por meio de súplicas que ele deixe a cidade de forma repentina. Ao que Paulo, ora. Como vocês açoitam um cidadão romano assim, desse jeito, sem qualquer devido processo legal? Lembram-se, o fundamento do direito é romano. O devido processo legal, com todos os seus problemas, nasce lá. E Paulo insta aqueles filipenses, aquelas autoridades,
até que eles supliquem para que ele vá embora, pelo amor de Deus. Paulo vai para Tessalônica. E lá em Tessalônica ele tem um rico ministério, irmãos, até que ele foge, conforme Atos 17, verso 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas. E Atos 17, 18 vai dizer que depois de Tessalônica, saindo de lá, ele vai até Atenas e é ridicularizado no Areópago, quando tenta debater com epicuristas e estoicos, ao ser chamado de tagarela por estes, conforme o verso 18 do capítulo 17. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Açoite, tronco, apedrejamento, perda de reputação e da autoridade. Paulo, entre os missionários contemporâneos que baseiam-se a sua credibilidade no seu sucesso profissional, seria um fracasso. O ministério dele é corroído de desgraças, todas elas vencidas em Cristo Jesus, sim, é certo. Mas a audiência de hoje, irmãos, o apóstolo Paulo não brilharia nos holofotes da mídia. Mas ele não estava importando com isso, porque ele escreve baseado nessas últimas experiências, tanto em Tessalônica quanto em Atenas, o seguinte: 1 Coríntios 4, de 11 a 13. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Paulo nunca foi pesado à igreja, ele mesmo insiste em dizer, fabricava tenda. Quando somos injuriados, bem dizemos, Sermão do Monte, bem-aventurados mansos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação e não tirar satisfação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Irmãos, nessa altura é bom dizer a todos aqui que, se for necessário, saia de onde você está para permanecer em Cristo. Se for necessário correr, corra. Se for urgente fugir, fuja para guardar a sua fé. Mas sempre persevere em nome de Jesus até o fim. Irmãos, a sexta provação do apóstolo Paulo, que eu elenco nessa manhã, e que reflete em seus escritos e posteriormente vai servir de milagre espiritual nas nossas vidas por meio da leitura, é um combo de 3 episódios. É por assim dizer, popurrí de desgraças. É a sua cabeça raspada por um voto depois de 18 meses traumáticos em Corinto. É a fuga de Éfeso depois de deixar Gaio e Aristarco em maus lençóis lá, tendo que pagar fiança. E o acidente com Eutico em Troade, quando ele, ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, cai do 2º andar e morre. Leiamos que ele não ficou desacordado não, Eutico, ele morreu. Quem escreve isso é um médico. 1 Coríntios, a experiência do voto, meus irmãos, quando Paulo raspa a cabeça. Veja, o cabelo para o judeu, a barba, para quem mora no Oriente Próximo e segue ou a religião abraâmica, judaica, islâmica ou cristã, copta, o cabelo e a barba são entes fundamentais, irmãos, são como órgãos do corpo. Perder um pedaço de barba é como perder uma mão, por assim dizer. E Paulo raspa a cabeça, porque ele conclui da experiência dura que teve em Corinto, que precisava, sim, se humilhar, porque ali naquela cidade, depois de 1 ano e meio, ele foi dado como impostor, segundo as tradições judaicas. E ele, consciente de que nunca foi um impostor, ainda assim ele se rebaixa no mais profundo judaísmo e raspa a cabeça num voto que ele faz. Não sabemos em que medida foi considerado esse voto, com que restrição foi dado esse voto, se alimentar, se de sono. Mas ele diz em 1 Coríntios 9, 19 e 20 a respeito disso: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei.
Depois do episódio com Eutico, quando ele desce do segundo andar pregando, e ali ora com aquele jovem e o ressuscita, ele vai pensar isso de forma ministerial e profundamente, como uma bela paráfrase do que é o nosso contemporâneo até, meus irmãos. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Eutico dormia na janela, olhando para fora, enquanto a mensagem estava dentro. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Quantos de nós estão na casa do Senhor a ponto de cair, precipitando a morte, porque olha pela janela coisas que não se encontram na casa do Senhor? Paulo ainda reflete sobre isso em Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, você prudentemente, vede prudentemente como andais, ou como se senta também, não como nécios, imprudentes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, haverá tempos em nossas vidas de renúncia, de votos, como o presente mês, de jejum. Haverá tempo, sim, de rasparmos a nossa cabeça em prol de um crescimento espiritual mais profundo. Haverá acidentes com aqueles que se encontram ao nosso redor. Haverá incidentes também, doenças, enfermidades. Mas o que Paulo nos ensina aqui é perseverar em nome de Jesus até o fim. Irmãos, a sétima provação de Paulo já se dá na reta final da sua trajetória, numa prisão que ele encontra em Jerusalém. Quando volta desse voto, e é instado pela comunidade judaica de Jerusalém a fazer um outro voto de mais 7 dias, para provar que ele era judeu raiz. E Paulo entra na sinagoga e passa 7 dias, jejum, oração, e paga tudo para mais 4 judeus. E ao final disso, em Atos 22, 24, nós sabemos que ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Irmãos, a lição que nós temos aí está radicada, escrita e serve de consolo espiritual para nós. Está em 2 Coríntios 6, 1, 10. E eu leio: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, em cumprir votos, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama também, como enganadores e sendo verdadeiros, como conhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Depois de dizer isso para aquele centurião, o sumo sacerdote Ananias, do lado, mandou, conforme Atos 23, 2 e 3, aos que estavam perto dele, que lhe batessem na boca. Um tapa na boca. Depois de dizer algo que partia da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Um tapa na boca. Irmãos, às vezes vão pedir para você, para mim, para todos nós, em algum momento da nossa estrada espiritual, sair de cena. Às vezes vão nos mandar calar a boca. Chegará uma época em que todos poderemos até ficar amordaçados, a depender da nossa cultura. Amordaçados, inclusive, dentro da nossa própria casa. O judaísmo era a casa de Paulo. Amordaçados de dizer verdades até contra nossos filhos ou filhas, irmãos ou irmãs.
Mas como Paulo, irmãos, persevera em nome de Jesus até o fim. A oitava aprovação é o encontro com dois poderosos, preso, ele é mandado para Cesareia e encontra-se com dois casais, poderia dizer dois casais de demônios, Drusila e Félix, e depois Agripa e Berenice. Drusila era conhecida na antiguidade, a história nos diz, como uma das mais belas mulheres de todos os tempos. Drusila era judia. Quando ela conheceu Félix, que era governador ali da região, ela se encantou, se apaixonou por Félix. Detalhe, Drusila era casada com um rei. Só que ela contrata Simão, um mago, feiticeiro judeu, para fazer encantamentos em favor desse rei, para tê-lo como novo esposo. Lembra de Simão? Apóstolo Pedro, que repreende porque este, Simão, um mago, queria comprar a forma com que os apóstolos batizavam as pessoas com o Espírito Santo, e a partir do qual temos a questão da simonia, que é a compra de bens espirituais. Sim, é esse mesmo cidadão que faz o trabalhinho ali para Drusila, e ela conquista Félix. Essa mesma Drusila está empolvorosa para ver como o apóstolo Paulo prega. E nós temos ali em Atos 24, esse acontecimento. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Paulo pregou para o casal. E ao final da pregação, o texto em Atos vai dizer que Félix temeu. Algumas traduções falam que Félix teve muito medo. Veja, irmãos, muitos dos pregadores contemporâneos ocupariam essa oportunidade com a farta possibilidade de diminuir o potencial do evangelho ao tamanho das expectativas da audiência. Muitos dos nossos pregadores fariam um evangelho prêt-à-porter, adequado, customizado para aquele casal, sem os predicativos dados numa conduta moral limpa, perfeita. Muitos pregadores da época utilizariam aquele contexto para fazer o casamento perfeito entre uma religião nascente e o poder imperial. Aliás, o que fora feito pelo apostólico romano catolicismo, algum tempo depois com Constantino. Paulo não fez isso. E teve uma segunda oportunidade, irmãos. Quando o Festo, que substitui a Félix, bota Agripa e Berenice, para que pudessem ouvir também esse mesmo apóstolo. Quem é Berenice? Berenice era irmã de Agripa, do rei Agripa. Mas sabe a história sobejamenta, com farta bibliografia, que Berenice vivia em relação incestuosa com seu irmão. Ela coabitava com seu irmão. Todos sabem, na história clássica, que Berenice era a mulher do seu próprio irmão, o rei Agripa. E Paulo prega com toda a voracidade do evangelho aquele casal que entra, Atos 25, 23, à presença de Paulo com grande pompa. E depois de pregar longamente, Agripa vai interromper o apóstolo Paulo, palmas. Mais um pouquinho, apóstolo Paulo, e você me faz cristão. E o apóstolo Paulo responde com uma ironia ainda mais feroz: se muito ou pouco, Agripa, eu não sei, mas que você se torne igual a mim, exceto por essas correntes. Nesse momento, Agripa e Berenice se levantam irados. Mas ele confessa: esse homem aí não deve nada para ninguém, não. Se não tivesse recorrido a nada, poderia viver tranquilamente. Irmãos, esse episódio Paulo reflete o verso mais clássico dos clássicos, que é Romanos 1, 18 e 32. Com esses dois casais de demônio na cabeça, Paulo escreve: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer a manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas,
Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nele deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia do incesto, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, você terá oportunidades de baratear o Evangelho na sua conduta, no seu modo de pensar, de vestir, de se relacionar com as pessoas que não são crentes. Você terá sim a oportunidade de transformar a graça comprada pelo sangue de Jesus em graça barata. Você terá essa oportunidade. Você será tentado muitas vezes a compatibilizar o discurso entre o mundo da igreja e o mundo. Você será sugestionado muitas vezes a não ser tão radical, mas sempre faça a sua audiência tremer com o Senhor dos Exércitos. Persevere em nome de Jesus até o fim. Irmãos, a 9ª e 10ª aprovação ocorrem na viagem de Paulo a Roma. Fica 2 anos em Cesareia, depois ele é mandado para Roma. E no trajeto ocorre tudo tranquilamente. Viagem sossegada, sem maiores tormentas, só que não. Ele chega a Roma de forma dramática. Na viagem ele sofre um naufrágio e ao portar numa ilha, que é a ilha de Malta, a famosa ilha de Malta, ele é picado por uma cobra venenosa. Por fim, Paulo chega a Roma para o último capítulo da sua história. E nós lemos o que depois de todos esses eventos, que para muitos é a 4ª viagem missionária, de Cesareia a Roma, que é a viagem, o capítulo náutico de Atos, que é a história do naufrágio. Paulo vai concluir o seguinte em Romanos 8, 28 a 39, já em vias de concluir a sua carreira. Depois de ter perdido a autoridade, a reputação, ter sofrido apedrejamento, ter sido açoitado, jogado no cárcere interior, ter fugido inúmeras vezes, escorraçado, ser ridicularizado, tido como tagarela, ser enfrentado pelos poderosos e manter firme na fé. Paulo vai escrever, talvez, o capítulo mais lindo da Escritura Sagrada, pelo menos na opinião desse modesto pregador. Romanos 8, 28 a 39. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é incrível alguém que passou por tudo isso escrever isso, irmãos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista de estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou mudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, depois dessa grande descoberta, que é a predestinação daqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, da justificação pela fé, da doutrina da graça, é que Paulo pode escrever, depois de tudo que passou, ao seu sucessor. Porque ele entende a essa altura que sucesso sem sucessão é fracasso.
E ele vai dizer a Timóteo: quanto a mim, Timóteo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Glória a Deus. O que fica de tudo, meus irmãos, de tudo que foi dito nessa manhã, é que devemos perseverar em nome de Jesus até o fim. Fiquemos de pé, oremos ao Senhor.